Atenção! Pare! Ouça! Deus vai falar com você. A partir de agora, entra no ar. 15 minutos com Deus. Querido povo de Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos chegando na sua rádio com os nossos 15 minutos com Deus. E é sempre bom contar com a sua audiência e companhia neste momento da programação, onde juntos aprendemos mais sobre a Palavra de Deus com a Palavra de Deus. Palavra essa que continua sendo viva e eficaz, e por isso ela nos traz vida e vida com abundância. Portanto, acompanhe e medite cada minuto. Quero compartilhar hoje Apocalipse 2, verso 2, a parte A do versículo diz: Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Olha, de acordo com a mensagem de Jesus na carta à igreja de Éfeso, a perda do primeiro amor não é apenas uma questão de relaxarmos no trabalho de Deus. A palavra grega, traduzida como labor, é kopos, que de acordo com a concordância de Strong, significa intenso trabalho unido a aborrecimento e fadiga. Esse tipo de labor, seguido de perseverança por parte dos efésios, não nos permite concluirmos que eles tenham demonstrado alguma queda de produtividade no serviço ao Senhor. Perder o primeiro amor também não é enfrentar uma crise de desânimo ou desejar desistir, uma vez que, nesta mensagem profética, o Senhor Jesus elogia a persistência desses cristãos de Éfeso. Em Apocalipse, ainda no capítulo 2, já no verso 3, ele diz assim: E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. A perda do primeiro amor também não pode ser vista como sendo um momento de crise no trabalho ou na dedicação, uma vez que é algo que Deus tem contra nós. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Está em Apocalipse, no capítulo 2, versículos 4 e 5. Portanto, a perda do primeiro amor é uma queda, é chamada de pecado e necessita de arrependimento. Há muitos crentes que continuam se dedicando ao trabalho do Senhor, mas perderam a paixão. Fazem o que fazem por hábito, por rotina, por medo, pelo galardão, por quaisquer outros motivos, os quais, acompanhados daquele primeiro amor intenso, fariam sentido, mas sozinhos não faz. A queixa que o Senhor faz é o fato de que esses crentes haviam abandonado o primeiro amor. A palavra grega epieme, traduzida como abandonar nesse texto bíblico, tem um significado bem abrangente. A concordância de Strong define essa palavra da seguinte maneira: enviar para outro lugar, mandar ir embora ou partir, de um marido que divorcia sua esposa, enviar, deixar, expelir e tantas outras palavras. Essas expressões refletem não uma perda que possa ser denominada como sendo meramente acidental, mas um ato voluntário de abandono ou de descaso, podemos dizer assim. Bom, o Senhor Jesus tampouco está exortando esta igreja por não o amarem mais. Não se trata de uma ausência completa de amor, não é isso. Pois ainda havia amor, no entanto, o amor deles havia perdido a sua intensidade e não era mais o amor que ele esperava encontrar neles. E por que perdemos o primeiro amor? O primeiro amor, ele é como um fogo. Se colocarmos lenha, ele fica mais inflamado. Contudo, se jogarmos água, ele se apaga. Falhamos por não alimentarmos o fogo e por permitirmos que outras coisas o apaguem.
Muitas coisas contribuem para que o nosso amor pelo Senhor perca a sua intensidade. No entanto, há 4 coisas especificamente que eu gostaria de enfatizar aqui. Se quisermos nos prevenir e evitar esta perda, ou se quisermos uma restauração depois que perdemos este amor, precisaremos entender estes aspectos e a maneira como eles nos afetam. Primeiro é o convívio com o pecado. Segundo, a falta de profundidade. Terceiro, a falta de tratamento. E quarto, as distrações. Bom, o convívio com o pecado. A palavra de Deus diz em Mateus, capítulo 24, verso 12, que "E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará." E nós precisamos ter cuidado de não nos acostumar com o pecado à nossa volta. Muitas vezes o enredo dos filmes, que nos proporcionam entretenimento, faz com que nos acostumemos com alguns valores contrários ao que pregamos. Acabamos aceitando com naturalidade a violência, a imoralidade e muitos outros valores mundanos. Ainda que não cedendo a esses pecados, se não mantivermos um coração que aborreça o mal, ficaremos acostumados com esses valores errados a ponto de permitirmos que o nosso amor se esfrie. Precisamos agir como Ló, que se afligia com as iniquidades das pessoas à sua volta. O segundo fator que contribui para o esfriamento do nosso amor pelo Senhor é a nossa falta de profundidade na vida cristã. Há muitas pessoas que vivem superficialmente o seu relacionamento com Cristo. Na parábola do semeador, Jesus falou sobre a semente que caiu em solo pedregoso. O resultado é uma planta que brota depressa, mas não desenvolve a profundidade, porque a sua raiz não consegue penetrar profundamente no solo, que não tem muita terra, tornando-se assim superficial. O risco que essa planta corre, pelo fato de que ela se desenvolveu na superfície, é que saindo o sol, ela pode morrer rapidamente. E aí vem a falta de tratamento. Esse é o terceiro fator que contribui para o esfriamento do nosso amor pelo Senhor, em algumas áreas da nossa vida. Já vimos na parábola do semeador que um dos exemplos de como o potencial de frutificação da palavra do Senhor pode vir a ser abortado na vida de alguém é a falta de raiz, ou seja, a falta de profundidade. Mas há um outro exemplo que o Senhor Jesus nos deu nesta parábola da semente que caiu entre espinhos. Em Lucas 8, verso 7, está escrito: "Outra caiu no meio dos espinhos e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram." Então os espinhos não pareciam ser tão comprometedores porque eram pequenos. E justamente por não parecerem perigosos, não foram arrancados. Depois eles cresceram e sufocaram a semente da palavra, abortando assim o propósito divino da frutificação. E as distrações? Bom, diferente do cristão que está travando uma luta contra o pecado, cristão que costuma ser enredado pelas distrações é, via de regra, alguém que não tem cedido ao pecado, mas perde o alvo ao distrair-se com coisas que talvez sejam até mesmo lícitas, mas roubam-lhe o foco, ou seja, tira a atenção. A Bíblia diz que quando Moisés foi ao Egito com uma mensagem de libertação, o faraó aumentou o trabalho do povo para que eles se esquecessem da ideia de adoração a Deus. Então, esse quadro, no meu entendimento, é uma ilustração da estratégia que Satanás tenta aplicar hoje contra os cristãos. Aliás, na tipologia bíblica, Faraó é uma figura do diabo, o nosso antigo tirano e opressor, de quem Deus nos libertou. Queridos, e nós precisamos estar de volta ao caminho, pegar o caminho de volta. Esse caminho é o caminho da restauração. Foi o próprio Senhor Jesus que propôs o caminho da restauração. Cristo mencionou 3 passos práticos que devemos dar a fim de voltarmos ao primeiro amor, que é, lembra-te, ou seja, você deve lembrar, arrepende-te, ou seja, arrependimento, e voltar à prática das primeiras obras.
Então, o Cristo mencionou esses 3 passos práticos que devemos dar a fim de voltarmos ao primeiro amor. Lembrar, arrepender e voltar à prática das primeiras obras. O primeiro passo é um ato de recordação, de lembrança do tempo anterior à queda do primeiro amor. Algumas lembranças têm o poder de produzirem em nós um caminho de restauração. A palavra de Deus vai nos dizer em Tiago, capítulo 4, versículos do 8 ao 10: Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Tiago, capítulo 4, versículos 8, 9 e 10. Portanto, a lembrança em si que nós precisamos ter é de voltar aonde caímos, lembrar o que aconteceu. Cristo ele vai dizer assim: lembra-te e arrepende-te e volte às práticas das primeiras obras. É isso que nós precisamos fazer, lembrar de voltar a praticar as obras do Senhor com amor, com diligência, com dedicação. O fato de nos humilharmos perante o Senhor é o caminho para a exaltação, para a restauração diante dele. Se reconhecermos que abandonamos o nosso primeiro amor, temos que separar rapidamente um tempo para orarmos e chorarmos e arrepender, chorar em arrependimento diante do Senhor e para buscarmos uma renovação espiritual na nossa vida. Eu sei que recordar e chorar pelo passado também não é a cura em si, mas é um passo em sua direção. É um estágio de preparação, por assim dizer. Por isso, o conselho proposto pelo Senhor na carta à igreja de Éfeso ainda tem um terceiro passo prático, que é voltar à prática das primeiras obras. Portanto, não basta apenas revivermos as lembranças e chorarmos. Temos que voltar a fazer o que abandonamos. Temos que voltar a fazer aquilo que nós fazíamos outrora e, por se multiplicar a iniquidade, deixamos de fazer. Essas primeiras obras a que Cristo se refere não são o primeiro amor em si, mas estão atreladas a ele. São uma forma de expressarmos e alimentarmos o nosso primeiro amor. Elas têm a ver com a forma pela qual o buscávamos e também a maneira como o servimos. Jesus não protestou porque os efésios não amavam mais, e sim porque já não amava mais como anteriormente. Precisamos mais do que o reconhecimento da nossa perda. Nós precisamos voltar a agir como no início da nossa caminhada com Cristo. É tempo de resgatarmos o nosso amor ao Senhor e dar-lhe nada menos que um amor total, que possamos sempre nos apossar da graça do Senhor para vivermos intensamente a nossa obediência ao maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Com esta mensagem, eu quero orar com você. Amado e soberano Deus, querido Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por mais esta mensagem, onde nos traz, Senhor, a nossa memória, lembranças de quando nós começamos na nossa caminhada cristã, de quando nós estávamos dando os nossos primeiros passos, com aquela vontade de fazer a Tua obra. Querido Deus, por isso nós nos apresentamos diante do Senhor agora, Pai, pedindo a Ti, meu Deus, perdão, Pai, pelas nossas falhas, por aquilo que deixamos de fazer na obra do Senhor. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos perdoar, Pai, e que o Senhor venha, meu Deus, nos restaurar, que o Senhor venha nos avivar, Pai, que o Senhor venha, Senhor, nos capacitar, meu Deus, cada vez mais, para que possamos voltar às práticas das primeiras obras, Pai, para a glória do Teu santo nome. Nos ajude,
Deus querido e amado, é o que nós te pedimos e te agradecemos não só hoje, mas para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus. Obrigado pela sua audiência e companhia. Nossos 15 minutos com Deus volta na próxima edição. Fiquem todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e até lá. Você acabou de ouvir 15 minutos com Deus.